Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais um programa Ponto G. E no De Frente com a Lemarques de hoje, uma entrevista com a Fabiana Decor. Vem comigo. Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais um programa Ponto G para você. E hoje, de forma muito alegre e festiva, a Fabiana Decora aqui no estúdio da TV Gazeta para falar um pouquinho de empreendedorismo. Como é empreender, hein, Fabiana? Como foi sua trajetória de vida? De momentos marcantes que a Fabiana teve ao longo de sua trajetória como profissional e também contar a sua história de vida, que com certeza você aí de casa vai gostar muitíssimo. Fabiana, que prazer! O prazer é todo meu. Boa noite a todos vocês. Alegria imensa de estar aqui. Desde quando recebi o convite, estava ansiosíssima para chegar a esse momento, para falar um pouco da minha história, um pouco do que nós, mulheres, podemos construir juntas, né? Para mim é um prazer enorme. E eu estou muito tudo feliz. Isso aqui. Gente, os íntimos Fabi. É isso. Artisticamente, Fabiana Decora. É isso. E eu vou, às vezes, chamar ela de Fabiana Decora e às vezes de Fabi, que eu estou me sentindo íntima. Dessa pessoa que já estamos, viu? Que tem muito a acrescentar nessa noite de hoje, nesse De Frente com a Lemarques. Falar de coisas bonitas, de coisas emocionantes. Porque falar de festa, eu costumo dizer que é falar de sonhos. Festa é sonho. Festa eu falo que é o auge de tudo que você construiu. É hora de comemorar. Então a festa ela vem para trazer a alegria extrema. É o momento da alegria extrema. Mas quem vê essa mulher aguerrida, com essa voz imponente, forte, não sabe direito sequer a sua história e trajetória de vida. Como tudo começou? Conte para nós, Fabiana, como tudo começou, Fabi. Então, há 15 anos atrás, né, eu estava na minha terceira gestação da minha filha, que vai fazer 15 anos agora, a Anisté. E aí, me vi sem saber como que ia fazer para trabalhar, né, ganhando só um salário e cuidar de 3 crianças, né. E naquele período, não teria essa possibilidade de pagar uma pessoa para cuidar de 3 crianças. Então, eu já tinha, né, esse dom de coisas de decoração, de fazer artesanato. Já tinha experiência com outras coisas, assim, de artesanato. E sempre fui apaixonada com festa, com balões. Sempre gostei de balões. E aí, comecei a procurar aprender, né? Vamos dar um início aqui, comecei a procurar aprender e fui fazendo lembrancinhas. A professora dos meus filhos, naquela época, me contratou para fazer lembrancinhas para a escolinha deles. E aí, dessas lembrancinhas, os pais começavam a me procurar para fazer essas lembrancinhas. E aí, depois, uma vizinha, né? Muita gratidão a ela, vendo as lembrancinhas, me chamou para poder fazer a decoração do filho dela, de 1 aninho. O tema era Fazendinha, eu lembro como se fosse hoje. E aí, eu fui fazer essa festa, organizar tudo, com a confiança que ela tinha colocado em mim, preocupada em entregar o sonho dela com 1 ano do bebê. Geralmente, as mães que a criança vai completar 1 ano, são as mães que mais ficam ansiosas. Porque é a primeira festa, então elas ficam muito ansiosas. Aí, me organizei, uma amiga me deu um compressor de presente, eu comprei várias revistas, CDs naquela época, porque a gente não conseguia curso para balão, para decoração assim tão fácil, né? E aí fui me especializar vendo DVD, vendo revista e fui construir uma árvore. Foi a primeira árvore que eu fiz, a primeira vez que eu fui decorar. E aí demorei a manhã toda para fazer uma árvore. Hoje o Fabiana Decora faz uma árvore no máximo em 1 hora. Daquela que eu fiz naquela época, nós fazemos em 30 minutos no máximo, né? Mudou muito, graças a Deus.
E aí fizemos essa festa e foi um sucesso. Ela amou. E quem foi na festa já pegou meu telefone. E desse período pra cá, nunca mais eu parei de decorar. Gente, olha que maravilha, gente. E você aí de casa, que de repente se insere no contexto dessa entrevista, imagina assim, nossa, eu gosto também, eu tenho habilidade com artes e tudo, eu quero também, de repente, estar nesse meio, fazer isso. Lembrando que às vezes é uma mamãe que não quer deixar seu filho em casa, Isso, né? isso. Porque de repente, deixar o filho em casa sair, o custo-benefício Não compensa. vai fazer as contas, não vai compensar. Aí vem a Fabi, vem uma Fabiana Decor e vem com o curso de balões. Isso. Um curso de balões, né? Nós Que começamos surgiu com esse intuito, né? Isso mesmo. O que acontece? O curso de balões do Fabiana Decor, ele é um curso que é voltado para renascer mulheres. Eu falo isso sempre. É claro que a gente tem homens no curso, mas nós mulheres que temos filhos, nós não queremos deixar os nossos filhos para poder ir trabalhar fora, CLT, e a gente tem que ter disponibilidade de horário. E um design de balão, ele tem total disponibilidade de horário. Olha aí, ó. Ele pode trabalhar só no final de semana, tem propostas, né? Corporativa que a gente pode trabalhar durante a noite ou mais cedo no horário que tem alguém para poder ficar com a criança. Pode ser um extra de final de semana, né? Que às vezes a mamãe já tem outra rede de apoio, mas quer o dinheirinho dela, porque a gente quer se cuidar e não tem como. Então, o design de balão, ele tem essa área que ele pode fazer de uma forma que vai colocar no horário dele, né? No horário da mamãe, no horário da criança. E também essa pessoa que já tem esse dom. De repente o papai também, né? Papai também. E também a pessoa que já tem esse dom, né? A pessoa que já nasceu com essa vontade, a pessoa que olha para o balão e brilha os olhos, fala, eu sou apaixonada com isso ali, como que faz aquilo ali? Geralmente essa pessoa, ela tem um dom voltado para isso. E dentro de Montes Claros, é um campo muito amplo mesmo. Eu falo porque eu estou na área e é um campo amplo e carente de profissionais de qualidade. E ó, gente, há 15 anos no mercado. Há 15 anos no mercado. 15 anos no mercado. Os balões, o curso de balão, nosso curso de balão, ele é voltado para que essas mulheres, essas pessoas venham. Eu tenho pensado muito, orado muito, falado com Deus para me conectar com pessoas que estejam dispostas a mudar de vida. Né? Não é só um curso, é uma mudança de vida, é um objetivo novo. É uma virada de chave. É uma virada de chave, é empreender, é crescer, é mudar a mentalidade eu só posso isso, eu só consigo isso. Quando você vem e você tem um conhecimento novo, quando você vai crescendo o seu conhecimento, você muda a sua mente e se eleva. Né? E o profissional, quando você aprende, não tem como você não crescer, não tem como você não evoluir. E às vezes as pessoas veem e falam assim, é só um curso. Não é só um curso, é uma mudança de vida. Como a minha vida mudou com decoração? Como que a minha vida mudou com decoração? Como que a minha vida mudou com balão? Como que a Fabiana, aquela mãe medrosa, né, que não sabia o que fazer, que não sabia como que ia resolver a situação que ela estava vivendo, de repente essa Fabiana se vê numa postura de empresária. Olha que bacana. Né? Essa Fabiana começa a evoluir. Foi possível, né? É possível. É possível. É possível. É possível. É possível. Então você vai ali, você vai aprendendo, você vai crescendo, vai evoluindo. Hoje eu trabalho com os meus filhos, todas as pessoas que conhecem a gente sabem, com o Vitor Emanuel e a Maria Luísa, e já estou inserindo a Anisté também nos balões. Olha que bacana. Cada um tem uma responsabilidade dentro do Fabiana Decora. Nós procuramos levar para as pessoas justamente isso, a responsabilidade, a afetividade, o sonho realizado. Porque quando você vai decorar, você não está indo para lá fazer dinheiro. Você está indo para lá realizar sonho. Inclusive, Fabiana Decora, o slogan é esse, né? Realizando o seu sonho. Sempre foi. Por quê? Porque quando uma pessoa ela se programa para fazer uma festa, ela quer celebrar. Ela
tá alegre, ela quer celebrar. Se o decorador vai para lá ranzinza, estressado, faz os balões de qualquer jeito, sem amor, não olha detalhe, eu sou detalhista, não olha detalhe, não coloca amor naquilo ali, quando termina a decoração, ela não brilha. Mas quando o decorador vai, quando o design de balão chega lá e faz um balão com coragem, com força, com amor, coloca os detalhes, tampa os buracos, observa o que tem ali. É como se fosse para mim é como se fosse uma mágica, é um momento mágico. Todas as vezes que eu termino as minhas decorações, eu paro na frente das minhas decorações e olho para ela, observo ali realizado. A energia. Eu fico feliz, em algumas eu até choro. A gente fez uma decoração no final de semana passado, e a avó chorava, a mãe chorava na hora que a gente terminou o projeto. Aí eu sorrindo, falei com elas assim, mas eu fui para você sorrir, vocês estão chorando? Aí a avó falou comigo assim, eu tô tão emocionada, porque eu não imaginei que ficaria assim. Ficou muito superior do que a gente pensava. Que bom, né? Quando a pessoa tem uma expectativa e aquilo ali supera a expectativa. Isso me veio assim na minha cabeça agora uma pergunta que não quer calar. Nesses 15 anos de trabalho, Fabiana decora, não se resume só nos balões, né? Você também trabalha com a montagem das mesas. Tudo. Tô certa? Tudo. Fala aí pra gente, se a gente quer saber. Mas aí me veio, nossa, nesses 15 anos ela pode escrever um livro de sonhos. E aí, cada capítulo, 1, 2, 3, 4, 15 capítulos. Cada ano referente ao capítulo. Aí vem minha ideia. Qual será o capítulo que ela colocaria nesse livro de sonhos dela? Qual o momento marcante você viveu quanto profissional que realmente assim você não vai esquecer jamais? Ai, olha, há 7 anos atrás nós fizemos uma decoração para minha cliente Daiane, que hoje é uma amiga do coração, sabe? Me tornou amiga depois da decoração. Ela me procurou. E eu gosto sempre de encontrar com o meu cliente, né? Encontrei com ela na casa dela e quando chegou lá ela falou, olha Fabiana, eu fui muito recomendada para que você fizesse essa festa. Aí nós estávamos sentados no sofá da casa dela, aí eu perguntei, sim, vamos fazer alegre e tal. E ela toda alegre, conversando comigo, me explicou, queria uma decoração do Frozen e tal. Ela falou, olha Fabiana, essa festa pode ser a última festa que a minha filha vai ter. Aí quando ela falou isso pra mim, eu fiquei um pouco assim... Como assim? Aí, né? Por quê? Aí eu falei, por quê? Porque você acha que você não vai conseguir fazer mais festa? Claro que vai! Agora você já me conheceu, nós vamos fazer muitas festas. Ela falou, porque a minha filha está em fase terminal de câncer. E talvez eu não tenha mais oportunidade de fazer outra festa para ela. E ela é apaixonada com o Frozen. Ela quer a festa assim, 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 assim. E eu quero fazer essa festa para ela. Nós temos que organizar tudo para fazer essa festa para Jennifer. E aí nós organizamos tudo. E o tempo todo, quando eu estava montando a festa, eu me sentia na obrigação de entregar o meu melhor, o melhor que eu tinha para Jennifer, para Daiane, e colocar naquela festa a minha alma. E eu aprendi muito naquele dia, sabe? Naqueles dias convivendo com elas. Aprendi muito sobre gratidão, sobre você olhar o outro. Às vezes nós somos muito egoístas. Eu sou muito, sou muito sentimental. E eu fiquei muito assim abalada no sentido assim de ver a força daquela mãe, sabe? A alegria dela. Eu olhava para ela em todos os momentos e em todos os momentos eu via alegria, eu via força, eu via gratidão. E nós fizemos a festa da Jennifer, foi muito lindo. Fizemos do Frozen, colocou tudo que ela pediu, fez o bolo do jeito que ela queria, organizou tudo direitinho. E a Jennifer foi para a festa e, infelizmente, passou-se alguns meses, ela nos deixou. Mas mas a mãe ficou com a certeza de que tinha feito tudo o que podia fazer por ela. Até hoje ela fala comigo isso. Eu fiz tudo o que eu podia por ela e você contribuiu de forma maravilhosa. Assim, eu sou muito grata a Deus por Ele permitir que eu estivesse num momento tão frágil, mas ao mesmo tempo um momento de tanta força transmitida. E o que aconteceu foi que eu aprendi muito mais do que ela, do que a Jennifer naquele momento. Eu aprendi muito, muito, muito. Para mim, é eu não vou esquecer nunca. Eu vou
ficar muito tempo na minha vida e vou lembrar desse momento, que para mim foi muito radiante mesmo. Lembrando que além dos aniversários, você também decora casamentos? Casamentos, 15 anos, corporativo também, empresas. Nós fazemos balões para a empresa, fazemos... o forte do Fabiana Decora é as festas infantis, porque eu sou muito detalhista e nós gostamos de fazer projetos personalizados, projetos direcionados. Eu ia falar, né? Seu diferencial é a personalização. Projetos direcionados. Então, a mamãe tem um sonho de fazer uma festa que ela não está acostumada a ver no tradicional, no tradicional. Né? E ela quer uma festa para criança, com o painel com a foto da criança, o painel direcionado com um modelo diferente, com uma escultura de balão diferente. Fabiana Decora é isso, é trabalhar para realizar o sonho, para você imaginar, porque mãe, ela imagina como vai ser a festa da criança. Ela não, a mãe, gente, a mãe, na realidade, ela faz a festa da criança, mas ela quer, tipo assim, a festa é da criança, mas ela faz como se fosse pra ela, né? Tipo assim, despista falando que é da criança. Porque no fundo aquela criança, depois da mãe, fala mais alto, não é? Na realidade, não é um pouco isso? Nós, mães, nós temos essa questão de trazer para os nossos filhos realizações. Não tem alegria maior do que quando nós vemos nossos filhos felizes, mesmo que seja pelo mínimo, né? Então, assim, quando a decoração acontece, a festa acontece, que a mãe chega, que ela vê aquilo ali, que a criança está feliz, que isso para a mãe é extraordinário. É bom demais. Nossa, é muito. Eu já vivi momentos espetaculares com mães, momentos de chorar mesmo quando ela chegar na festa, momentos da mãe me mandar áudio, me ligar falando, Fabiana, eu não tô acreditando que foi tudo isso. Que eu tô vendo isso tudo aqui, gente? É muito bom, é maravilhoso, decorar é maravilhoso, eu amo, eu decoro, porque é a minha profissão, né? Eu decoro porque é a minha profissão, mas a decoração do Fabiana Decora, ela é uma decoração afetiva porque eu amo o que eu faço. Gente, eu estava conversando com a Fabiana, para vocês verem. Ela disse que quando ela fizer uma certa idade, não uma certa idade, que não precisa falar aqui, ela vai querer que o filho dela que vai, né? Dizer que tá o plano. Ela vai querer sair da nave, da Xuxa. Vou fazer um show da Fabi. Porque era o show da Fabi. Imagine só, eu quero ver. Você vai ser minha Paquita. Eu quero ser a Paquita. Eu quero ver isso acontecer. Eu achei assim. Você vê como é que vai a questão da memória afetiva, do sonho, das vontades. Ela remeteu naquele momento e quer personalizar, né? Aquele que deve ter sido grande sonho seu quando criança. Né? De repente participar do programa da Xuxa aí, né? Nada com a Xuxa. Mas ela não vai deixar, ela vai executar o plano dali, ela vai chegar em grande momento, ela vai chegar vai dar nada. Existe. Vou cantar e tudo. Olha, gente, maravilhoso. E outra coisa, nós já fizemos festas, várias festas do Mickey para adulto. Sabe? Já fiz festa, o pessoal pede muito de videogame, Dragon Ball Z para adulto. A nossa criança interior, ela precisa ser alimentada. Com certeza. E isso é vida para a pessoa. As pessoas estão tristes, abatidas, depressivas, porque as pessoas não procuram viver com alegria. E decorar e festa é alegria. Gente, então, quando você faz isso, é maravilhoso. É muito bom, né? Você está investindo ali num momento que você não compra. Né? Que às vezes você compra um material aqui, né? Um exemplo. Você compra o telefone do ano aqui, o mais interessante, o mais chique, o mais isso, aquilo tudo. Você comprou aqui. Daqui 6 meses, aquilo ali já não é mais o seu sonho de consumo. Agora, aquilo que você fez, aquele momento que você viveu, mágico na sua vida, ele fica eterno na sua memória. Ele não envelhece. Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. É uma coisa fantástica. E para criança, às vezes eu escuto muito, principalmente, às vezes os pais falam, né? Para que uma festa assim? Ele nem está entendendo. Ele está entendendo porque o subconsciente dele está vendo tudo o que está acontecendo. Essa criança, ela vai crescer mais saudável. Essa criança, ela vai crescer mais feliz. Essa criança vai ser um adulto resolvido, que ele não vai estar no trabalho. A autoestima daquela criança perturbando as pessoas. Com detalhe de construção.
Eu falo que aniversário de criança é construção familiar. Porque a criança, ela sabe o que ela está recebendo. Ela entende o que ela está recebendo. E nós, adultos, que talvez não tivemos essa oportunidade de quando éramos criança, de vivenciar isso, às vezes queremos vivenciar isso na vida adulta, sentimos vergonha, ai, não quero, pra que balão? Não quero bolo, coloca um bolo fake. Mas quando você faz com um balão, coloca um bolo de verdade, canta o parabéns. Lá em casa eu ensino meus filhos. Eu adoro fecha parabéns, o olho e faz o pedido para cortar o bolo. Quando eu participo de qualquer festa de aniversário, assim, gente, eu sou uma pessoa, eu adoro celebrar. Entendeu? Eu celebro, hoje eu tô com saúde, tô celebrando. Graças a Deus. Gente, porque é o seguinte, a gente não vive 24 horas de alegria, mas vou falar um negócio, mas você tem que fazer ou merecer momentos de alegria na sua vida. Sim, por mais difícil que verdade. seja. Não é porque penoso, é para tanta gente. Tem muita coisa que é difícil. Nós vivemos só alegrias. Nós vivemos Sim. também por momentos e momentos. Mas fazemos a nossa, deixar a vida ser mais leve. Mais leve. Eu Tornar acredito muito a nisso. vida mais leve. Eu acho que a vida mais leve, ela faz com que a gente tenha mais possibilidade de crescimento. Você vai observar que através do que você favorece, se você se favorece algumas coisas que te trazem alegria, você tem mais facilidade, mais alegria de levantar, mais alegria de buscar, mais alegria de crescer. Porque quando eu falo de mulher, porque em todos os momentos que eu passei para empreender, tiveram muitos momentos difíceis, Ó, gente, a Fabi está querendo dizer para você de casa, não foi fácil, não. Não. Talvez você aí tá querendo essa virada de chave para mudar a sua vida, tá vivendo um momento especial, quer mudar de ramo, quer encontrar-se. Não é fácil, mas é possível. É possível? Se você quer, é possível. Nada na nossa vida só não é possível quando você não quer. E eu falo que quando você decide dar o primeiro passo, quando você dá o primeiro passo, o caminho vai se abrindo. O caminho não se abre de uma vez. Você olha para lá e você não enxerga. Só que se você ficar parado, você não vai conhecer o que tem pela frente. A partir daquele momento que você dá um passo, não, eu vou dar um passo agora. Eu vou fazer um curso. Eu vou ler mais sobre isso. Eu vou me especializar nisso. Você começa a ver o caminho se abrindo. E o caminho só abre para quem faz isso. Por isso que a gente está dando a dica para vocês de casa. Vai ter esse curso de balões. Vai. De repente, quem sabe esse curso de balões, através desse curso de balões, existe uma técnica? Existe um segredo mágico? Existe um segredo mágico para fazer balões como o Fabiana Decora faz. Existem várias técnicas. Nós temos muitas técnicas de balões. Não é só encher balão, tem uma técnica para inflar o balão. Olha. Tem uma técnica para o tamanho do balão. Tem uma técnica para a montagem do balão. Tem uma técnica para o tipo de balão que você vai utilizar. Tem técnica de pintura, tem técnica de personalização. Tudo isso não é só um balão. É muito além disso, né? E o curso do Fabiana Decora, ele vai ensinar tudo isso. E eu, particularmente, vou ter um grupo com as pessoas, com os meus alunos desse curso, para que eles possam ter uma assessoria de 6 meses comigo. Dentro desse grupo, eles vão falar diretamente comigo para tirar todas as dúvidas durante 6 meses. Quem quiser começar a empreender, eu vou dar todas as dicas de como que eu fiz, como que eu consegui. Vou ensinar tudo. Porque o propósito, eu volto no começo da nossa conversa. O propósito desse curso é fazer mudança na vida das pessoas. Não é só ensinar, fazer balões. É fazer com que as pessoas possam mudar a sua vida a partir desse curso de balão. Ser dono do seu próprio negócio, né? Empreender. Às vezes o sonho, eu acho que muitas vezes a pessoa, eu tenho um sonho de empreender, mas eu não me encontrei. Não busca, né? Não me encontrei, né? De repente seja essa a dica que a gente está trazendo para você hoje, né? Vamos falar seu arroba? @DecoraFabiana. 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 Então, e o curso que você vai ter mais recente vai acontecer quando? Agora, dia 8 de junho, né? Vai ser no Todos os Santos.
E nós vamos ensinar todas essas técnicas que eu te falei. Gente, a pessoa pode nunca não saber nada sobre balão. Lá nós vamos ensinar do zero mesmo. Diretamente, com mão na massa, enchendo o balão na hora, tirando as dúvidas. Né? Isso. Vai ser 8 horas de curso no domingo, dia 8. Coloquei no domingo justamente para as mamães que querem ir, para as pessoas que estão trabalhando e querem ir, não tem como ir na semana. Nós vamos começar às 8, às 5, tem certificado de 8 horas de curso. E ainda pode tirar as dúvidas comigo depois, durante 6 meses. Gente, agora uma coisa também que eu queria perguntar para você. Balão nunca saiu de moda, desde que eu entendo por dentro, existe balão. Agora existe tendência de decorar balão, né? Isso. Balão, ele não sai de moda, por quê? Porque balão é vida. O que dá vida à decoração é o balão. Hoje como nós se fosse temos... a moldura do... Isso mesmo. Hoje nós temos estruturas totalmente diferentes do que nós tínhamos quando eu comecei a decorar há 15 anos. Hoje nós temos tamanhos de balão. Nós temos hoje balões de 2 metros. Olha que bacana. Só para você ver. Temos balões 1 metro, 2 metros, de todas as cores. Temos balões que podem inflar e esvaziar para guardar, para usar depois. Nós temos uma tendência que está vindo agora para final de 2025, 2026, que já está muito forte, mas em Montes Claros está chegando, que são esses balões gigantes. A gente já usa alguns tamanhos nas nossas decorações, né? Mas pretendemos nos próximos projetos usar mais ainda, trazer mais novidade. E aí, balão ele não envelhece, porque ele enriquece. E o que enriquece não envelhece. Olha, gostei. Nossa senhora, gente, o papo tá tão bacana que, para mim, eu deixaria ela aqui, né, com outras pautas, ia mudando. Vamos falar agora de festa de 15 anos, vamos agora também falar de festa personalizada, corporativo. Vamos falar aqui agora, Fabi, de um momento que você realizou de repente, numa casa de idoso, por exemplo, né? Que a gente está com esse projeto. Nós estamos com esse projeto. Vamos realizar. Então, guarda a audiência que a gente vai mostrar para vocês e tudo. Chegar em pessoas, fazer com pessoas assim se sintam alegres, inebriantes, amadas, queridas, entendeu? É esse nosso propósito de vida. Com certeza. Né? Eu tenho certeza que também, mediante do seu coração também, existe tudo isso, né, Fabiana? Muito Sim, mais do que a Fabi empresária, a Fabi mulher tá aqui, a Fabi amiga tá aqui, a Fabi mãe. Mas... A Fabi que vai formar de direito e quer ser delegada. Sim, né? Essa Fabi tem várias faces. Aí a gente vai vir trazer ela com pauta super interessante também, né? Nós vamos ter muitas pautas, mas essa questão de levar para o próximo que você falou, ela é muito importante para mim. E ela é uma das coisas que mais me fez crescer e ter me levado a conexões com pessoas esplêndidas como você. Obrigada, que maravilha. Essas conexões que fazem com que a gente possa levar para o próximo que nós somos, porque os balões, a decoração, ela é amor. E nós possamos levar isso para crianças que não podem, que não tiveram, para idosos que não tiveram, para pessoas que querem. Isso é um dos meus propósitos também. Né? Isso é uma das coisas que eu prezo muito, que é o ser humano, a essência, porque independente de tudo, o que tem que prevalecer é o ser humano. O que tem que prevalecer é o humano. O restante a gente conquista, mas o humano, o corpo a corpo, a irmandade, a bondade, isso aí, ele tem que prevalecer. E tá em falta. Tá em falta. Nós precisamos exercitar isso, né? Muito obrigada. Fiquei muito emocionada. Pelas suas palavras, pelos seus relatos aqui, foi super interessante. Que seu projeto sirva para poder mudar as vidas de muitas mulheres, muitas mães, muitas pessoas que estão em busca aí dessa virada de chave. Quero ter a oportunidade mais vezes de ter você aqui com a gente, falando assim dos seus cursos, das datas previstas. O pessoal está buscando mesmo esse conhecimento. E muito sucesso para você. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Né? Conheci também seu filho, grande abraço ao seu filho. Percebi que ele realmente vai realizar os sonhos. Amém. Não é à toa, viu? Deus coloca realmente a gente planta a semente e Deus faz germinar, né? Com a vontade, mas tem que ter o querer da gente, o querer. Aquela vontade interior.
Gente, nós vamos agora para o segundo bloco, Localiza Moc, posteriormente Papo Cabeça com o professor Marcos, e vamos finalizar aí com a doutora Aline Carvalho, Sexualidade Sem Neuro. Mais uma vez agradeço a presença da Fabi, a Fabiana Decor, que muitos sonhos sejam realizados. Amém. Né? E eu estou vivendo esse momento aqui mágico com você também, né? Muito feliz, aqui, muito grata. bem especial. Obrigada de coração. Eu que agradeço pela oportunidade. E quem não nasceu para servir, não nasceu para viver. Isso mesmo. Vamos servir, gente. Vamos servir. Vem comigo. E agora, vamos de Localiza Moc. Estou aqui direto da clínica do Dr. Marcelo Rezende, ele que é cirurgião plástico e que vai nos falar aqui no Ponto G de hoje sobre as novidades do universo da cirurgia plástica que está cada vez mais em ascensão. Olá, doutor Marcelo. Olá, Alessandra. Muito bom receber você aqui na minha clínica. É um grande prazer ter essa conversa com você. Gente, estou muito honrada de novamente estar aqui entrevistando o doutor Marcelo. Já o entrevistei em outra oportunidade, mas hoje a gente veio em loco, na clínica, conhecer a clínica e saber mais sobre as novidades do universo aí da beleza, não é mesmo? Isso mesmo, Alessandra. A cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos tempos. Várias técnicas da cirurgia plástica se desenvolveram bastante, tanto na sua segurança quanto em questões de resultado. Houve um desenvolvimento muito grande da lipoaspiração, com a incorporação das técnicas de lipoaspiração de alta definição, que contribuiu muito para atingirmos um melhor resultado, né, mudando os nossos conceitos da lipoaspiração. Em relação a outra cirurgia que houve uma evolução muito grande foi a rinoplastia. A cirurgia do nariz houve uma evolução grande nas suas técnicas, com melhora tanto na execução quanto na questão de resultados também, permitindo que a gente consiga atingir resultados melhores e também com uma melhora da função do nariz, né, a função respiratória. Hoje nós conseguimos, durante a rinoplastia, melhorar inclusive a questão funcional, a respiração do paciente. Então, que interessante. Além de dar um visual melhor, para uma harmonização para o rosto, vai estar aí facilitando a questão aí da saúde, né? Exatamente, Alessandra. Esse é o objetivo, né? A gente está oferecendo uma melhora tanto na parte estética, mas também na questão da saúde das pessoas. Então, agora nós vamos perguntar aí para o doutor Marcelo, aqui no De Frente com a Ale Marques, qual é a cirurgia plástica queridinha aí das mulheres e também a dos homens. E aí, doutor, fala pra gente. A principal cirurgia plástica que as mulheres desejam fazer, a que é mais realizada, é a lipoaspiração, que inclusive é associada a várias outras cirurgias, né, como a cirurgia de mama, abdominoplastia. Então, a lipoaspiração é a cirurgia mais realizada na cirurgia plástica. Para os homens também? Os homens também estão cada vez mais realizando a lipoaspiração, mas é muito frequente também a realização de rinoplastia em homens. Os homens também têm esse desejo de realizar a rinoplastia, muito comum. Dá um novo visual aí, uma harmonização no rosto. Exatamente. Tá bem em voga, né? Tá muito na moda a gente falar da harmonização facial,
pessoas realmente são mais vaidosas. Você concorda com isso? Concordo. Cada vez mais o que a gente tem observado são as pessoas procurando cuidar de si, cuidar da sua autoestima, se sentir melhor. E isso passa pela cirurgia plástica, né? Procurar estar de bem com a sua imagem, olhar no espelho, se sentir bem. Então, o que nós observamos realmente é o crescimento dessa área. Doutor, sobre a questão da cirurgia e dos seios, né, do silicone, continua também sendo assim um dos fetiches aí das mulheres? Sim, a cirurgia das mamas, né, inclusive a cirurgia com a inclusão de próteses, tanto a cirurgia para aumentar as mamas, quanto a cirurgia para, que a gente chama da mastopexia, que é levantar as mamas no mesmo momento em que fazemos a inclusão da prótese de silicone, continua também entre as preferidas, entre as mais procuradas. Tem sido feito cada vez mais essa cirurgia também. Ainda sobre essa questão das mamas aí, o que mudou nos últimos 10 anos? Quais as novidades na técnica? As técnicas, elas evoluíram bastante. Hoje nós podemos fazer a inclusão das próteses de várias formas, existem vários tipos de implantes também, vários formatos, né? Temos formatos redondos, anatômicos, perfis, né? que a gente podemos chamar de alto, super alto, que estamos indicando de acordo com a anatomia de cada paciente. E as técnicas da mastopexia também evoluíram bastante, permitindo melhores resultados. Podemos fazendo a inclusão da prótese abaixo do músculo ou na frente do músculo. Podemos fazer cirurgias de mama, mesmo sem a inclusão da prótese, com resultados muito bons, que melhoram bastante a aparência, né, das mamas das mulheres. Então, doutor, eu gostaria de saber sobre essa curiosidade, né? Muitas mulheres, assim, ficam preocupadas de fazer inclusão das mamas ou cirurgia plástica, se é assim que eu posso dizer realmente, antes de ter aí seu filho, né? Antes de realizar o desejo aí de ser mãe. Atrapalha na manutenção? O que você tem a nos dizer? A cirurgia de inclusão de prótese ou mamoplastia, elas podem sim ser realizadas antes de ter filhos. Seja pelo motivo da pessoa, da mulher no caso, ter as mamas muito pequenas, né, ter mamas que incomodam pelo seu tamanho reduzido, né, prejudicando a autoestima, então podemos realizar a inclusão das mamas. Ou também, algumas mulheres têm as mamas tão grandes que as prejudicam muito no seu dia a dia, então podemos também realizar a redução do tamanho das mamas, que vai beneficiar bastante a pessoa, inclusive melhorando sua autoestima. A cirurgia plástica ela fica tão avançada, cada ano que passa, abre tanto o leque, que é possível várias coisas, inclusive ter um abdômen de tanquinho aí, né, que diz a 4D, assim mesmo que se fala, doutor? É isso mesmo. Hoje existem as técnicas de lipoaspiração de alta definição, que trouxeram novos conceitos para a cirurgia plástica e a cirurgia de lipoaspiração, permitindo com que nós consigamos melhores resultados para as pacientes, inclusive em alguns casos, conseguindo uma definição do abdômen. Olha que maravilha. Aí você aí que deseja fazer a sua cirurgia plástica, tá vendo aí que é possível muita coisa aí, segundo o doutor Marcelo Rezende. Inclusive, nós queremos saber sobre as condições aí. Tornou-se também mais acessível para a realidade de mais pessoas realizar o desejo aí de fazer cirurgia plástica, doutor? Sim, sem dúvida. Hoje o que nós observamos é que a cirurgia plástica atinge todas as classes sociais. Nós observamos pessoas das diversas classes fazendo bastante a cirurgia plástica. E torna-se um vício? Boa pergunta. O que a gente observa é que realmente as pessoas melhoram, né, fazem a primeira cirurgia, melhoram. O resultado, além de vir com a melhora da aparência, o que nós temos hoje é um aumento da segurança, com redução da dor, com melhora da recuperação pós-operatória. E isso aí vai estimulando, né, a pessoa vai se sentindo mais confiante e vai investindo cada vez mais em si. Gente, tá vendo aí que o ponto G de hoje, no De Frente com a Lemarques, está trazendo uma pauta bastante interessante. Para você, mulher aí, para você, homem, que deseja se sentir, olhar para o espelho e se sentir aí mais amigo, né, do seu espelho aí. Doutor, sobre a questão da plástica para
brasileiro. Tem um perfil brasileiro, um perfil Sim, americano. Como é que tem. é o nosso? A plástica brasileira, né, a cirurgia plástica brasileira, as mulheres brasileiras e latinas de modo geral, gostam dos glúteos maiores, mais avantajados, com a cintura mais marcada e as mamas de um tamanho médio, vamos dizer assim, mamas não tão grandes. Já comparado com as americanas, elas preferem um corpo mais reto, com glúteos menores, porém com mamas maiores, né? As americanas gostam realmente... Realçar aí o busto, né? Exatamente, realçar a mama. Olha, gente, tá vendo? E aí, você quer ter aí seu perfil brasileiro mesmo ou de repente um perfil aí americano? É uma pergunta que não quer calar nesse momento aqui, nesse papo super interessante aí com o cirurgião plástico, Dr. Marcelo Rezende. Gente, eu acho que toda mulher tem que ter um amigo cirurgião plástico, viu? Para poder ajudar e realizar seu sonho, tornar real aí seu de frente com o espelho, né, doutor? Isso mesmo, Alessandra. Doutor, vamos finalizar essa entrevista falando sobre o seguinte: por que é importante o uso das cintas pós-cirurgia? Em vários locais, inclusive braço, não só na barriga. Muitas pessoas pensam assim que é só na barriga, mas também nos braços e outros locais, não é mesmo? Exatamente. As cintas pós-operatórias, né, sejam elas para abdômen, braços, coxas, né, inclusive o sutiã cirúrgico, né, após a cirurgia das mamas, eu considero que são parte do curativo. As cintas, elas melhoram a cicatrização e a recuperação pós-operatória, porque as cintas, elas permitem uma melhor aderência, uma melhor adesão da pele ao corpo, facilitando assim a cicatrização. Eu não vou deixar de te perguntar sobre esse aparelhinho super especial que tem aqui na clínica, que a produção vai mostrar para vocês aí, viu, gente? Tem um aparelho aqui na clínica de Dr. Marcelo Rezende que auxilia muito os resultados da cirurgia plástica e, segundo ele, para aquelas mulheres e homens que às vezes de repente ainda não criou coragem de fazer ainda a sua cirurgia plástica, já ajuda bastante. É verdade ou é mentira? É verdade, Alessandra. Hoje a tecnologia é nossa parceira. Anda de lado a lado com o doutor. Exatamente. O cirurgião plástico. As tecnologias são nossas aliadas na cirurgia plástica e nós disponibilizamos aqui em Montes Claros um aparelho que trabalha com micro-ondas, que é o Onda Cool Waves, que auxilia muito na recuperação pós-operatória, melhorando a retração de pele, a redução de flacidez, estímulo de colágeno, que podemos usar no pós-operatório das cirurgias plásticas, ou também, como é um aparelho muito versátil, podemos usar também para aquelas pessoas que apresentam algumas alterações, como flacidez de pele, celulite, gorduras localizadas, mas que ainda não estão no momento, ou que não têm ainda, vamos dizer assim, a coragem, né, de estar realizando uma cirurgia plástica. Melhora bastante, é uma tecnologia que tem mostrado muitos bons resultados. Então, lembrando aí que antes de se fazer a cirurgia plástica, é pedido todos os exames, né, doutor? Exatamente. Que é de fundamental importância. Isso. A partir de qual idade fazer aí a primeira cirurgia plástica? Eu falo que assim, que a idade que a pessoa decide fazer cirurgia plástica depende muito também da sua necessidade. É comum, por exemplo, realizarmos cirurgia de mama em pacientes muito jovens. Mas por quê? Porque apresentam mamas muito grandes, mamas muito caídas, que prejudicam tanto na parte da autoestima, quanto até na questão da saúde mesmo, levando a dores, né, a desconforto. A paciente muitas vezes não conseguir nem encontrar roupas para que sirvam, né, se adequem a seus seios. Na verdade, nós estamos falando aqui não é só da beleza propriamente dita, mas da saúde. Exatamente. Em algumas situações, né, na verdade, em boa parte das situações, dos casos, a plástica ela anda também junto com a saúde, porque ela está diretamente relacionada com a autoestima, né, que é algo muito importante para a pessoa. E abre portas. Exatamente, abre portas. A pessoa que está com a sua autoestima elevada, que está de bem consigo mesma, ela, na minha opinião, toma melhores decisões sobre as questões da sua vida. Então, doutor, foi um prazer esse bate-papo aqui com você na sua clínica, gente.
E O prazer assim, foi tirei todo meu. algumas dúvidas e quero mais vezes poder contar com a sua participação aí no Será um programa grande prazer. Ponto G, né? Dando aquelas dicas aí de beleza aí para tornar as pessoas aí, né, mais informadas sobre o assunto. Como eu falei antes, não estamos falando só de beleza, propriamente dita, mas saúde, né? Exatamente. A plástica trabalha com esses dois conceitos, né? Beleza associada à saúde. Então, não perca tempo, entre em contato, porque realmente a gente tem que realizar o sonho aí e, como eu disse várias e várias vezes, né? Não ficar brigado com o seu espelho, realizar seu desejo, seu sonho e tá tão disponível, né, doutor? Por que não? Estamos de portas abertas, será um prazer atender, né, todas as pessoas que nos procuraram. Lembrando aí que o doutor Marcelo já está há mais de 10 anos aí no segmento da cirurgia plástica, bem conceituado, já milhões de plásticas já deve ter feito, né, doutor? Trabalhamos há bastante tempo já. E você fica aí ligadinho, sai daí não, vem, fica aí que a doutora Aline vai falar com vocês. Papo Cabeça com o professor Marcos, é isso mesmo, vem comigo. Olá, é com muita satisfação que eu, professor e oficial de justiça Marco, recebo você em mais um dos nossos Papo Cabeça. O tema que eu sugiro que nós reflitamos hoje diz respeito ao ambiente de discórdia, de dissenso que povoa as redes sociais. As redes sociais que no passado chegaram a ser pensadas como instrumento de agregar pessoas, hoje, infelizmente, tem sido um ambiente para muita discórdia, dissenso e desunião. E como é que começa isso tudo? A questão é o seguinte, basicamente todos os nossos interesses passam pelas redes sociais, seja os interesses de ordem política, econômica, emocional. As pessoas elas se habituaram a repartir, a compartilhar nuances de suas próprias vidas nas suas redes sociais. Combina com isso o acesso fácil à informação. E esse acesso fácil à informação trouxe uma euforia desmedida em que as pessoas se empolgaram com o volume, com a rapidez que essa informação transita e perderam um pouco o critério de aferição de verdade, desapegaram com os conceitos concebidos, desapegaram com a metodologia científica, enfim. Hoje, prepondera nas redes sociais, né, a máxima de esta é a minha opinião. E nesse universo em que já não há mais um compromisso com o método, com a ciência, com a verdade, em que a opinião passou a ter a hegemonia nessas expressões nas redes sociais, nós temos a fake news e a chamada pós-verdade. O que é uma fake news? Basicamente, a fake news é uma mentira, mas não é qualquer mentira, é uma mentira intencional. Quem cria e propaga uma fake news na sua origem faz a partir de um interesse próprio. Normalmente, o interesse é escuso, ilícito, imoral. Por que se afirma isso? Ora, porque se não fosse, não valeria esta pessoa de uma fake news. Essa fake news ela ainda tem a facilidade de se propagar porque encontra uma concepção formada do que chamamos de pós-verdade. O que é a pós-verdade? Pós-verdade é uma nova concepção de verdade. No passado, quando você queria saber se algo era verdade ou não, você ia consultar a vida, o fato, você ia testar, você ia experimentar, você ia para métodos científicos. Hoje, basicamente, para que se entenda algo como verdade, é suficiente que aquela notícia, que aquele fato propagado esteja em conformidade com o que eu acredito, com o que eu tenho interesse de ver elevado. Então, basta hoje, infelizmente, que a notícia tenha encontro
com os meus interesses, com as minhas convicções, para eu tratar aquela notícia como verdade. Então é basicamente isso que hoje nós chamamos de pós-verdade. Então nós temos uma mistura cruel entre a fake news, que é uma mentira intencional, e toda essa concepção de pós-verdade, que é um desapego com o critério, com o teste, com o empírico, com o método. Então essa fake news ela tem um efeito social desastroso. Apenas para ilustração, eu vou lembrar de um fato recente, e que provavelmente você também recebeu isso nas suas redes sociais. Havia uma conduta, aliás, há uma conduta que é a perseguição. A perseguição era tratada na esfera da chamada contravenção. A contravenção é uma conduta pautada como delito, é um ilícito penal, porém de menor potencial ofensivo. No direito penal, a gente costuma dizer que a contravenção é um crime anão. O que acontece? Houve a mudança legislativa recente que pegou a perseguição, tirou do espaço das contravenções e trouxe efetivamente para o direito penal como crime. Então a perseguição, de fato, isso é verdade, deixou de ser contravenção e passou a ser crime. Mas, Marcos, se é verdade, onde é que está a fake news isso aí? Simples. Houve alguém que pegou esse pedaço de verdade e colocou ao serviço dos seus interesses e suas convicções. Há hoje um embate sobre quem apoia e quem desaprova as medidas restritivas impostas no combate à pandemia. As medidas que os entes federativos, destacadamente o município, impõem ao cidadão para restringir circulação, lockdown, toque de recolher, né? E, óbvio, isso traz um prejuízo, essas medidas trazem prejuízo, sobretudo para o comércio, para o empresariado de modo geral, que sofre uma restrição considerável em suas atividades, né? Pois bem, então alguém que se insurge com essas medidas utilizou dessa mudança legislativa para vender a ideia de que a partir desse momento, uma vez que a contravenção, aliás, uma vez que a perseguição passa a ser crime, que esses agentes públicos que estão no seu ofício, exercendo o poder de polícia do município, o policial militar, o guarda municipal e o fiscal da vigilância sanitária, que vão fiscalizar, fechar comércio por multas, veio, a partir dessa mudança legislativa, a notícia de que essas pessoas não estariam mais autorizadas a agir, porque a conduta deles seria exatamente a conduta prevista como crime de perseguição. Mas não é verdade. Quando você estuda o direito penal, para que algo seja crime, a primeira coisa é que essa conduta tem que ser ilícita, tem que ser ilegal. E o que fazem esses agentes públicos no seu ofício de fiscalização tem todo o amparo pelo direito e pela norma. Então, é simples. Essa notícia, ela não é verdade, porque sequer a conduta desses agentes públicos pode ser tratada como crime. Pois bem, vocês obviamente já devem saber que tem-se notícia, né, de que volta e meia um comerciante ou um cidadão se insurgiu com esse agente público no exercício do seu ofício sob o pretexto da ideia trazida por essa fake news, como se de fato o agente público não tivesse a legitimidade de agir, porque na concepção que ele assimilou a partir da fake news que recebeu, eles, os agentes públicos, estariam praticando o crime de perseguição. Como eu disse, não corresponde à verdade, porque para ser crime, antes de tudo, tem que ser ilícito. Então imagine o estrago que isso pode fazer. No outro contexto, a gente também percebe o que uma fake news pode trazer de desastre, né, como efeito social, sobretudo nos chamados crimes contra a honra. E os crimes contra a honra, eles se agravam na internet. Porque o que acontece? Você pega, por exemplo, o crime de difamação, né? Difamação, você imputa a alguém uma prática que ofende a honra da pessoa, né? Você diz que a pessoa ela tem práticas sexuais assim, moralmente questionáveis, você diz que a pessoa tem um comportamento social duvidoso. Quando você diz isso de uma pessoa, você está difamando. Pois bem,
No Código Penal, essa difamação ela está prevista com a pena de detenção, que é uma pena de privação de liberdade branda, de 3 meses a 1 ano. Com a internet, uma difamação pode trazer um estrago muito grande. Você certamente vai lembrar-se de alguma história de jovens que tiraram a própria vida em razão da vergonha que sentiram, em razão de terem sido vítimas de uma difamação propagada na internet. Aquelas histórias que o jovem, não satisfeito com o fim de relacionamento, divulga, né, fotos íntimas da sua ex-namorada. Isso é uma difamação que, com a internet, ganha contornos trágicos, né? Então, enfim, nós temos que, de alguma forma, passar a refletir sobre as nossas condutas nas redes sociais. Nós temos que ser mais criteriosos nas notícias que recebemos. A gente até pode receber fake news, porque isso a gente ainda não tem como evitar, né? Pelo menos não tem como evitar de forma absoluta. Mas se tem uma coisa que a gente pode evitar de forma absoluta, é ser um propagador de fake news. Hoje não faltam sites especializados em fazer as chamadas checagens, né? Então vamos buscar uma melhor qualidade nas relações interpessoais nas redes sociais e um maior comprometimento com a verdade. E, obviamente, não podemos nós dar espaço para tanto ódio, tanta fake news e tanta mentira. É isso aí. Vamos lutar para que a gente se relacione melhor na vida e nas redes sociais. Um beijo, um queijo. Espero ter sido esclarecedor nesse nosso intervalo. Até mais. E aí, pessoal, gostaram? Semana que vem teremos muito mais para você. Até breve!